A história do ramal de Lima Duarte, ela se insere no contexto do segunda metade do século XIX. Nessa época, a economia do Brasil, e principalmente dos estados de Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, se concentrava na produção de café. E então as ferrovias, elas tinham de início, principalmente, esse foco: transportar o café produzido no interior para os portos, já que o café era o nosso principal produto de exportação naquela época. Para a gente entender isso, a gente precisa entender a trajetória do café. O café foi plantado pela primeira vez nos arredores da cidade do Rio de Janeiro. Dali ele pula, atravessa a Serra do Mar e cai no Vale do Paraíba. A nossa região faz parte do Vale do Paraíba. O Rio do Peixe é afluente do Rio Paraíba. Então, no Vale do Paraíba, o café encontra condições excelentes para se desenvolver. Então, a economia das fazendas do Vale do Paraíba, toda é voltada então para a produção de café. E aí a gente tem esse problema de levar o café para o porto. Os fazendeiros se unem e, com o capital do café, eles se juntam aos atravessadores, que eram as pessoas que pegavam o café das fazendas e compravam dos fazendeiros e levavam para os portos. E lá negociavam, lá na Bolsa de Valores, na alfândega, né? Eles negociavam café para ir para o estrangeiro. Como a nossa região aqui da Zona da Mata é muito próxima do estado do Rio de Janeiro, a gente divisa com o estado do Rio de Janeiro, as ferrovias do território fluminense foram as primeiras que buscaram atingir o território de Minas Gerais. Aí no estado de Minas também começaram a surgir iniciativas de melhorar o acesso do café ao estado do Rio de Janeiro e ao porto. Essas iniciativas, elas geraram, por exemplo, a Estrada União Indústria, né? Que era uma rodovia para carroça, para diligência. O Império tinha um projeto de construir uma grande ferrovia que partiria do Rio de Janeiro e atingiria Belém do Pará. E ela faria isso vindo para Minas Gerais, daqui ela bifurcaria para São Paulo e seguiria para o norte. E de fato esse projeto foi executado em partes, né? Boa parte, formando aquilo que a gente chama de linha do centro. Na época, a companhia se chamava Estrada de Ferro Dom Pedro II. Então, a Companhia de Ferro Dom Pedro II criou uma espécie de eixo de bitola larga, e as ferrovias todas iam entroncar nessa ferrovia, porque ela levava ao Rio de Janeiro, certo? E com a República, já estou para entender o central do Brasil, com a República, a Estrada de Ferro Dom Pedro II, já não podia mais chamar Dom Pedro, porque era uma república, passou a se chamar Estrada de Ferro Central do Brasil. Que companhias faziam essa interligação? Essas são as que nos interessam. A gente tinha no estado do Rio de Janeiro a Estrada de Ferro Rio das Flores, a Vassourense, a Valenciana. Todas eram ferrovias que ligavam a região de Valença à linha tronco, a região de Vassouras à linha tronco, a região aqui divisa com Minas Gerais, ali Afonso Arinos, a Rio das Flores ligava a Afonso Arinos, que ligava a Estrada de Ferro Central do Brasil. E aí começa a surgir também iniciativas em Minas Gerais. No caso específico da nossa região aqui de Lima Duarte, o primeiro projeto de ferrovia que eu consegui localizar é de 1873. Era uma concessão de uma ferrovia pelo governo do estado de Minas Gerais, já que era em território mineiro, e concedia o direito a quem vencesse, né, a licitação, o direito de construir uma ferrovia de algum ponto da central do Brasil, sempre a central do Brasil, até a cidade de Lavras. E esse projeto passaria pela região hoje de Bias Fortes, com um galho, né, a gente chama galho, rabicho, vindo para Lima Duarte também, para conectar Lima Duarte a essa rede. E também o foco já era o café, e pensando que também já começava a desenvolver a indústria do laticínio. Então nessa época o café vai perder um pouco da força, isso vai acontecer lá por 1930, que o café deixa de ser o principal fator de geração de riqueza dessa nossa região, e passa a ser
produção de laticínios vai, ao mesmo tempo que o café cai, a produção de laticínios sobe. Então, a gente tem esse primeiro projeto em 1873 e o projeto final, que é o que realmente implantou a ferrovia, ele vai aparecer só em 1910. Então, de 1873 a 1910, nós temos uma série de iniciativas, projetos diferentes, leis diferentes, mudando o ponto de início da linha, mudando agora o ponto final, mas todas passando pela nossa região. Tivemos também um projeto municipal de uma linha daqui a Juiz de Fora, que já tinha a linha de trem da Central do Brasil, e também até um projeto de bondes puxados a tração animal ou mesmo a vapor, daqui até a divisa com Juiz de Fora, fazendo mais ou menos o trajeto que o Divisa faz hoje. Então a ideia era que viesse uma linha de bonde de Juiz de Fora até na divisa e outra daqui até lá. Só que tudo isso foram apenas projetos. A ideia do ramal só vai virar realidade mesmo a partir de 1910, quando a obra passa a ser de responsabilidade de uma autarquia federal. Em 1910, o governo federal, o governo do presidente Nilo Peçanha, o Dr. Paulo de Fronten, ele conseguiu fazer uma manobra muito interessante, porque todas essas ferrovias feitas para o café ficaram deficitárias quando o café perdeu valor no mercado internacional. E aí ele, com o decreto do presidente Nilo Peçanha, ele juntou no mesmo grupo todas as ferrovias deficitárias que havia no estado do Rio de Janeiro, e com isso todos os projetos do ramal de Lima Duarte que já estavam programados foram incluídos de uma certa forma nessa que foi chamada de Rede de Viação Fluminense. Então, na Rede de Viação Fluminense entrou os trechos da Rio das Flores, os trechos da Valenciana, da Vassourense, que já nem era Vassourense mais, a Estrada de Ferro Santa Isabel, que já era Sapucaí. Então ele juntou tudo num pacote só e colocou sobre a jurisdição federal e da Central do Brasil. Isso aqui é o mais interessante. E a primeira coisa que ele determinou é que fosse adotada uma bitola única, porque havia diferença de bitolas. Então adotou a bitola métrica, que é a de 1 metro de largura entre os dois trilhos. E aí o ramal de Lima Duarte, que já tinha sido da Estrada de Ferro do Quilombo, da Estrada de Ferro Valenciana em parte, uma parte da Rio das Flores, passou a ser da Central do Brasil. E aí começou o problema, porque a lei dizia, as leis de criação, elas respeitam interesses políticos e econômicos. E o distrito de Juiz de Fora mais desenvolvido por volta de 1911 era São Francisco de Paula do Rio do Peixe, que a gente hoje conhece como Torreões. E a lei determinava que a linha sairia de Juiz de Fora e teria que se aproximar de São Francisco de Paula para atender os interesses dos grandes fazendeiros que moravam lá, quase todos barões do café. E aí gera um impasse. Como que tiram a linha lá do centro de Juiz de Fora e leva para Torreões para depois vir para Lima Duarte? E aí começam os estudos técnicos. Em 1908, começam os estudos técnicos, antes da criação da aviação fluminense. E aí pensaram o seguinte, a gente pode sair pelo Alto Espaço, porque o problema é uma vertente, né? São Francisco de Paula do Rio do Peixe, como o próprio nome indica, está no Vale do Rio do Peixe. E Juiz de Fora está no Vale do Paraibuna. Ou seja, se a água desce para lá e para cá, tem uma vertente, tem uma montanha que separa esses dois rios, a bacia desses dois rios. E o problema era dobrar essa vertente, né? Onde vai fazer isso? Então, houve estudo para passar a linha por Alto Espaço, houve estudo para passar a linha ali pelo São Pedro, onde sobe mais ou menos aquela rua que vai para a Cidade Alta. Houve estudos para a estrada sair da estação de Creosotagem, que é Francisco Bernardino hoje. E, finalmente, houve estudos para a linha sair de Benfica. E o que acontece é que, lembrando de novo a crise do café, alguém falou assim, olha, São Francisco de Paula do Rio do Peixe não tem mais a importância que tinha. E não faz sentido a gente gastar um rio de dinheiro para subir, dobrar uma montanha, quando pode sair reto. E aí, Benfica foi definida como ponto inicial do ramal.
Isso foi em 1911, em março de 1911. Benfica então se torna a estação de onde sairiam os trilhos para Lima Duarte. Lembrando de novo, a bitola de Benfica é larga, 1,60 m. A nossa linha teria 1 metro de bitola. Por que a bitola tinha que ser métrica? Porque o objetivo do ramal de Lima Duarte, aquilo que se tornou o ramal de Lima Duarte, era interligar as duas regiões mais ricas do estado naquela época, que era o sul de Minas e a zona da mata. Antes pelo café e já agora ensaiando os primeiros passos no laticínio, que era consumido pelo Rio de Janeiro. E apesar de serem as duas regiões mais ricas do estado, como que podia duas regiões ricas não terem uma interligação? Porque para ir da zona da mata para o sul de Minas, você tinha que dar uma volta ou para o Barbacena ou para o Barra do Piraí, que não tinha estrada de ferro aqui. E as cidades mais próximas da zona da mata do sul de Minas eram Bom Jardim e Lima Duarte. Bom Jardim nem era cidade nessa época. Bom Jardim era distrito de Andrelândia. Se chamava Bom Jardim do Turvo. E Turvo era o antigo nome de Andrelândia. E Bom Jardim já tinha estrada de ferro desde 1890, quando a Sapucaí chegou lá, quando as estradas do sul de Minas chegaram lá. Então Bom Jardim já estava um passo à nossa frente. E seria o entroncamento ferroviário. E nós tínhamos em Juiz de Fora a Leopoldina, que pegava toda a produção da zona da mata ali no interior, aquela região toda ali do interior, e trazia para Juiz de Fora. Também foi iniciativa de fazendeiros, né? A União Mineira, a antiga União Mineira, que foi encampada depois por Leopoldina. E a gente tinha as estradas de ferro da Central métricas no ramal de Três Rios, que vai para Além Paraíba. Paraíba do Sul, Três Rios, depois foi prolongado até Além Paraíba. Então a ideia era ligar a Leopoldina, os ramais métricos da Central do Brasil em Três Rios, que já eram ligados à Valenciana antiga lá, com o Bom Jardim. Por isso que a bitola tinha que ser métrica. Mas Três Rios, para você chegar da linha de Três Rios a Juiz de Fora, você teria que usar a Central do Brasil. Então, qual foi o pensamento de início? Olha, a gente faz a linha de Lima Duarte a Benfica métrica. De Benfica a Três Rios, a gente põe um terceiro trilho entre os dois mais largos. Então, esse terceiro trilho ia permitir que os trens de Três Rios, os da Leopoldina estavam ali do lado, ali você faria um rabicho, né? Você ia ligar na linha tronco, uma chave, mudaria, né? Então os trens poderiam um vagão daqui entraria, a máquina puxaria para a Leopoldina, da Leopoldina entraria para cá, de Bom Jardim você é tudo métrica, já era tudo métrica lá para cima. Então a ideia era essa, por isso que o ramal tinha que ser de bitola métrica, porque ele ia ligar métricas a métricas. E outra coisa, ele não podia entrar na área de concessão da larga. Então, por isso, o ramal foi construído de início com bitola métrica. Então, de Benfica, e Benfica é uma estação antiga que é de 1877. Então, Benfica seria... E outra coisa, Benfica tinha uma feira de gado muito famosa, que só perdeu a força depois que inauguraram uma outra feira de gado para cima, em Barbacena, perto de Barbacena. Porque aí o gado todo que descia tocado aqui pela Estrada do Comércio, pela Estrada da Polícia, que até porque eu criava gado aqui para matar no Rio de Janeiro, para as pessoas comerem carne. Esse gado descia sendo tocado pelas antigas estradas que dobram a serra aqui nas voltas, Taboão. Com o trem acabou essa brincadeira, né? O pessoal pegava o oeste de Minas e São João del Rei, embarcava o gado nos vagões, ou tocavam até Antônio Carlos, antes de ter a linha de trem. Depois que tem a linha de trem, aí passa a embarcar em São João, em Barbacena entroncava com a bitola larga, passava os bois para o outro, porque lá era bitola de 76 centímetros, tirava os bois, botava na bitola larga. Lá em sítio tinha um curralzão grande, onde os caras escolhiam os bois que queriam, não que era esse lote, aquele. Era coisa de 6 mil, 10 mil, 20 mil bois, não era coisinha assim. E esses bois tinham que descer do estado do Rio. E aí com a ferrovia vai encurtando esse caminho dos bois. Então os bois que antes reuniam nessa região ia tudo para Benfica, quando cria a estação de Lima Duarte, eles já embarcam aqui em Lima Duarte. Já vão embarcar em Manejo, nas estações para aqui abaixo, né?
Os que descem de Beas Fortes embarcam em Valadares. Então, quer dizer, sendo processo. E isso tudo fez com que a ferrovia fosse, na medida que ela fosse avançando, uma região deixa de ter importância. Então, quando inaugura a feira de gado no sítio, que é hoje Antônio Carlos, estação do sítio, a de Benfica perde a força. Mas Benfica não vai perder posição porque está no meio do caminho, né? Até hoje é um ponto importante para a operação da MRS. Então Benfica se torna, então, define em março de 1911, olha, a linha vai sair de Benfica. Do lado de cá a obra já tinha sido, os estudos já tinham sido feitos daqui até Valadares, isso era definido. O problema era chegar em Valadares. Nessa época, resolveu-se o grande problema, porque a gente sabia onde tinha que chegar, mas não sabia de onde tinha que sair.